nos ampare e que a gente possa permanecer inspirado e guiado por Ele, né? Então, vamos lá. O Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele trata dos evangelhos de Mateus, que fala sobre o jugo leve, e ele fala sobre o evangelho de João, o Consolador prometido. Seu evangelista, João Evangelista. Então, é o Cristo, é o Consolador prometido. O tema central desse capítulo é a gente estudar esta mensagem consoladora do Cristo, nesta passagem evangélica de Mateus, que que ele fala sobre o jugo leve, e na mensagem de João, o Consolador prometido para a humanidade. Os comentários de Kardec são de duas naturezas, sobre o jugo leve e sobre o Consolador prometido. E as instruções dos Espíritos falam sobre o advento do Espírito de verdade. Que aí são algumas mensagens que falam sobre o advento do Espírito de verdade. A gente já estudou no início desse estudo quem era o Espírito de verdade. Foi aquele estudo que a gente fez para se contextualizar, porque muitas mensagens do Evangelho, de obras póstumas, na Revista Espírita, esta assinatura, o Espírito de verdade, aparece. Então, a gente deu aquela introdução para a gente entender quem é esse Cristo, esse Espírito de verdade, né? Então, iniciando a passagem do Evangelho, a primeira passagem do Evangelho, que trata sobre o jugo leve, Jesus diz em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então, essa é uma mensagem muito consoladora, porque está inserido no capítulo Cristo Consolador, e essa é uma mensagem consoladora, que a gente se contextualiza e diz, e tenta entender Jesus de braços abertos, chamando para si a responsabilidade de nos consolar, chamando para si a responsabilidade de dizer: venham todos vocês que sofrem, venham todos vocês que se encontram aflitos, que eu estou aqui. É aquela situação de você se encontrar com o irmão mais velho e dizer: ei, calma que eu estou aqui. Venha que eu estou aqui, de braços abertos, te aguardando. Venha que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aí o que é jugo? Na expressão evangélica, jugo é uma peça de madeira que une aos bois para puxar arado ou carroça. Mas também simboliza sujeição, opressão ou uma aliança de serviço. Então, para quem não é familiarizado com a passagem do campo, do carro de boi, jugo é aquela peça de madeira que fica em cima do pá. É um pá de boi ou um boi único que fica ali, que é para você, aquela peça de madeira que fica em cima, que ali é para você dirigir, para não deixar o boi sair do prumo, né? Mas na expressão evangélica, porque Jesus falava simbolicamente para pessoas do campo, então ele tinha que usar expressões de coisas corriqueiras que as pessoas conhecessem. Coloque a mão na charrua e não olhe para trás. O que é charrua? Charrua é aquela peça que abre o arado. Então, como as pessoas eram agricultoras, as pessoas eram pecuaristas, trabalhavam no campo, então elas sabiam o que era uma charrua. Quando você ia arar uma terra, quando você ia preparar uma terra para semear a terra, para plantação, você tinha que abrir a terra, rasgar a terra. E com que você abria? Com a charrua. Então, a charrua é aquela peça que você botava ou uma tração humana ou um animal que ia na frente puxando a charrua.
né? E abrindo aquele canteiro, porque depois você jogava semente e depois jogava água e esperava chover. Então, botar a mão na charrua e não olhar para trás significa dizer o quê? Porque você sabia que se você olhasse para trás, quando estivesse segurando na charrua, você perdia o equilíbrio e cairia. Então, Jesus usava essa expressão para dizer: bote a mão na charrua e não olhe para trás. Ou seja, não fique voltando ao passado, aos problemas do ontem. Não fique recordando o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer quando você estiver viajando, ou seja, com a cabeça disponível. Não fique olhando para trás. Passou? Passou. Então, passou para todo mundo. Passou para você. Perdão é esquecer. É tirar da sua cabeça. Não olhe para trás. Não chegue no almoço de domingo, de Natal ou de confraternização e fique dizendo: não, esse ano foi bom, mas você fez isso, você fez aquilo. Está lembrado, fulano? Passou. Bote a mão na charrua e não olhe para trás. É a expressão evangélica que diz isso. Então, o meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Então, o jugo, aquela peça de Jesus, ele não é pesado, ele não condiciona você a só ter que andar daquela forma. Então, essa é a expressão do Evangelho. Especialmente no contexto bíblico, onde o meu jugo é suave, significa um serviço leve e um discipulado com descanso, diferente de um domínio opressor. Ou seja, não é uma pressão cerrada em cima, não, você tem que... Não. Jesus é suave. Jesus é amor, Jesus é entendimento, é perdão, é tolerância. Então, o jugo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados com tudo, com o contexto de nossa encarnação, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, Jesus é guia, Jesus é referência, Jesus é caminho, Jesus é estrada. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas. Ou seja, na hora que você se sente abraçado, que você se sente acolhido, que você se sente na presença da luz, você acalma o seu coração. Ou seja, o aflito de ontem, o sobrecarregado de ontem, ao encontrar o braço amigo, a mão amiga, ao encontrar o coração afetuoso do Cristo, amolece, tranquiliza-se, harmoniza-se diante da presença superior do amor. Então, é um pouco isso que Jesus tenta nos passar neste evangelho. O que é que Kardec diz? Nos ensinando todos os sofrimentos, quer sejam misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ou seja, todas as nossas dores, aflições, sobrecargas encontrarão consolação, ou seja, a gente é amparado, a gente resigna-se diante da perspectiva na fé no futuro, é uma perspectiva da fé. Amanhã vai passar, né? E na perspectiva de que Deus é justo. Eu não estou passando por nada que não seja para o meu crescimento. É a expressão que a gente ouve quando a gente estuda algumas obras espíritas, e não espíritas, inspiradas pelo pensamento superior, quando a gente diz que na Terra não há inocentes. No planeta Terra não há inocentes. Então, todos nós que estamos passando por essa viagem chamada Terra, não somos inocentes. Então, as dores da Terra, maiores ou menores, são compatíveis com o nosso estado ainda de materialidade. É natural que tudo isso esteja acontecendo. Ou seja, estamos matriculados numa escola onde a matéria que é dada, onde o ensino que é exercido, ele é compatível com a nossa necessidade de aprendizado. Então, se eu estou precisando daquela lição, naquele momento,
é para o meu aprendizado. Agora, a certeza de que vai passar e a certeza de que isso está dentro do contexto da justiça de Deus me consola. Não me revolta. Não cria em mim um estado de penúria e de desespero. Porque desespero é não ter esperança. Desesperança, desesperar. Então, eu sabendo, eu tendo alimentado a minha fé de que vai passar, eu estando fazendo a minha parte, porque também não adianta eu ficar sentado esperando que as coisas passem. Não. Se eu não faço algo diferente, o resultado vai ser o mesmo que está sendo hoje. Então, eu tenho que caminhar em busca da minha melhora, da minha transição, da minha melhoria. E ter certeza de que Deus é um Pai de amor e bondade que quer o nosso bem. Então, é aquilo que a gente já estudou nas aflições. Não existe o mal, existe o bem mal interpretado. Então, é isso que o jugo suave está querendo dizer. Né? Sabe sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou seja, quem acha que a vida termina no túmulo, ou que simplesmente duvida as aflições, caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargo. Ou seja, a pessoa sepulta a sua esperança. Né? Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e que eu vos aliviarei. A gente tem que nutrir essa esperança. A dificuldade, meus irmãos, é que muitas vezes a gente se encontra num psiquismo de uma angústia, de uma dificuldade, de uma aflição tamanha que a gente é como se bloqueasse a ajuda do alto. É como se a gente bloqueasse a perspectiva da luz. Está lembrado de que não existe luz, não existe escuridão, não existe sombra. O que existe é a ausência de luz. Às vezes eu mergulho tão profundamente na minha dor, na minha dificuldade, no meu desespero, na minha desesperança, que eu mergulho. Eu vou para uma região mais densa. E nessa hora que eu estou numa região mais densa, é natural que as sintonias que a gente receba sejam sintonias do mesmo plano. Então, é uma mente encarnada alimentada por uma mente desencarnada. Então, fica naquele ciclo de angústia, de dificuldade, de medo, de pavor, de ansiedade, e fica naquela cadeia. E você não consegue enxergar o sol, que está no mesmo lugar que sempre esteve. Você não consegue enxergar a luz onde sempre esteve. Então, muitas vezes, meus irmãos, não adianta a gente chegar para uma pessoa que já está mergulhada nessa condição e dizer, sai daí! Ela está mergulhada, ela está na areia movediça. Como é que você salva alguém de uma areia movediça? Dando a mão. É por isso que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. É por isso que, às vezes, o nosso papel é dar a mão a quem está caído, é ajudá-lo a sair dali. Saia, meu irmão, daí, venha para cá. Venha para cá, venha enxergar outra coisa. Na hora que a pessoa sai, puxa vida, a luz fora de onde eu estava, a esperança fora de onde eu estava. O que a gente não pode, ou a gente não deve, é mergulhar tão profundamente. A gente não pode se sentir que está mergulhando, opa, vai ocupar a cabeça. O que é a sopa da sexta-feira? Venha para cá ver que tem vida, que tem dor, que tem dificuldade, tem outras pessoas que estão mergulhadas em dificuldades igual ou pior do que você. Então, nessa hora, você começa a ver que a vida é muito maior do que você imagina. Né? Que a esperança está em todo lugar. Então, tudo isso é vida. Mas se você mergulha em si mesmo, você está ali mergulhado, você vai afundando, atraindo o psiquismo doentio e essa cadeia vai dificultando cada vez mais. Né? Então, é por isso que muitas vezes a gente diz a depressão, que é o desgosto pela vida,
Quando a pessoa chega num determinado lugar, tem que entrar exército, marinha, aeronáutica, bombeiro, polícia, todo mundo. É multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É médico, porque às vezes o corpo já está sofrido a tal ponto que quimicamente ele precisa de uma ajuda. Porque quimicamente ele já está comprometido. É emocionalmente psicólogo, para ajudar você a pensar, tratar seus pensamentos, educar a sua mente. Família, a presença da família por perto, amigos, para ajudar, estar por perto, e fé. A fé em Deus, a fé no futuro, a fé na justiça de Deus. Ou seja, é o somatório. Então não adianta você dizer faça só isso ou faça só aquilo. Não é A mais B mais C mais D. É uma abordagem multidisciplinar. Não adianta chegar e dizer, fulano está deprimido, leva ele na casa espírita, toma um passe que resolve. Não resolve. Ajuda no processo. Não adianta tomar um passe aqui, sair lá fora e continuar a mesma coisa. Você tem que educar o pensamento, você tem que tomar um remédio para neutralizar aquela dor que você está sentindo e esperar o ciclo da virose. A virose emocional, a virose psíquica, e é um processo. E se a gente olhar e expandir isso numa questão mais ampla, a encarnação é um processo de cura. Estarmos encarnados é um processo de cura. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Então, eu estar aqui, encarar os meus problemas, os meus desafios, de mim para comigo mesmo, com a minha família, com os meus entes queridos, com os desafios econômicos e sociais, é um processo de transformação do meu espírito, nesse instante, nesse recorte de tempo e de espaço que eu estou vivendo. Mas isso é uma visão ampliada. Mas essa visão ampliada, ela se faz de pequenas visões limitadas. É por isso que o ciclo do ano é importante. A gente refletir ano a ano. É por isso que Deus nos dá fim de ano, começo de novo ano. De 12 em 12 meses, a gente para olhar para trás, a gente para olhar para frente. A gente analisa 2025, a gente reflete 2026. O que é que eu fiz em 25 que não devia ter feito? O que é que eu fiz que devia fazer mais? O que é que eu preciso fazer em 26? A gente tem esse marcador chamado tempo para estar avaliando o que a gente está fazendo. E na perspectiva da encarnação, a gente tem um marcador da encarnação. Eu nasci e avalio a minha encarnação. Na minha encarnação, o que foi que eu fiz com os amores que eu recebi para estar comigo ao meu lado? Qual foi a mão que eu dei? Qual foi a mão que eu peguei? Qual foi o elo que eu refiz? Qual foi o elo que eu separei? Os ciclos, são os ciclos que a gente vai viver. Ciclos menores e ciclos maiores. Não é? E nesta perspectiva, sempre a presença de uma mão amiga que nos olha, que nos observa, que nos dá o roteiro e que nos acolhe. O Cristo Consolador. Porque ele tinha ciência que, como viajores ainda recalcitrantes que somos todos nós teríamos necessidade de, aqui e ali, estender a mão. Aqui e ali, pedir um socorro. Então ele não se nega, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele diria isso a um habitante de Júpiter? Não, por quê? Porque ele sabe que os habitantes de Júpiter já passaram pela aflição e pela sobrecarga. Mas ele diria aos habitantes de Júpiter, vão socorrer os aflitos e sobrecarregados da Terra. Porque vocês têm o que dar. Vocês já superaram e já passaram por tudo isso. Vocês já entenderam o mecanismo da aflição, da dor, da dificuldade, como esse impulsionador da transformação das suas almas. Então, não se furtem ao trabalho. É por isso que quando a gente chama alguém que gosta de ajudar, que tem costume de ajudar, que tem hábito de ajudar, ele não pestaneja, ele não titubeia, você não precisa nem chamar. Alguém que tem essa consciência, quando vê algo fora do lugar, ele já chegou para ajudar, ele já se prontificou para ajudar. Porque é do reflexo de uma alma transformada e sensibilizada o auxílio. Né? Diferente daqueles outros que ainda dormem,
que pode o mundo desabar do lado dele. Fala, isso não é comigo, não, isso não sou eu que tenho que fazer. O cara pode cair, a casa cair do seu lado, assim, você... Pô, quem quiser que arrume. Não é com a gente, mas é em algum lugar que a gente conhece e eu falar, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É como diz Chico Xavier, Jesus não pediu para a gente escalar o Himalaia. Jesus não pediu esse sacrifício. Ele pediu apenas que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Então, para quem não ama, é sacrifício amar. Para quem não sabe o que é o perdão, é difícil perdoar. Para quem ainda é raivoso, para quem ainda está na lei de talião, é difícil tolerar. Ainda essa semana eu comentava, rapaz, eu ando triste com o mundo, o momento que a gente está vivendo. De um lado são pessoas que agridem, e de outro são pessoas que devolvem a agressão. Não estou dizendo aqui para a gente ser os bobos da corte, aqueles que recebem as pancadas e que ficam achando bom. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente não tem que devolver a pancada e a maldade, muitas vezes com uma potencialidade muito maior. Quer dizer, se me feriu, eu devolvo com uma pancada 2 vezes maior. Se me bateu no rosto, eu devolvo com 2 porradas no rosto. E a gente fica triste porque a humanidade ainda é assim. A humanidade ainda usa subterfúgios. A humanidade ainda usa de indiretas, ainda usa de ironia, ainda manda recado. A gente é assim. A gente fica dando notinha para incomodar A, para incomodar B, para incomodar C. E a gente é instrumento de quem? De almas que pensam e que querem exatamente esse estado de coisa, esse estado de situação. Ou será que Jesus iria intuir a maldade? Jesus iria intuir a desavença entre irmãos? Jamais ele faria isso. Então, se por acaso, Rita, você está chateada com o irmão, o que é que Jesus lhe inspiraria? Deixa para lá, Rita. Entenda o momento, amanhã vai passar. Aguarde a oportunidade do momento e chegue lá e converse, discuta, troque uma ideia. Mas ele não intuiria. Vai lá, Rita, mete a mão na cara dele, dá-lhe uma porrada, diz o que você tem que dizer. Eu vou lhe dizer uma verdade. Porque nós somos assim. A gente, às vezes, esse homem velho vem com toda a força do mundo. Vai lá e diga a ele a verdade que você tem que dizer. Vou dizer umas poucas e boas. E a gente vai dormir, parece que angustiado, se a gente não botar isso para fora. Parece que se a gente não devolver a história, a gente não dorme. Porque fica com aquilo ali ruminando dentro de você, ruminando dentro de você, ruminando dentro de você. Esse é um homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. E Jesus não pediu grande sacrifício. Jesus pediu o amor e a caridade. E muitas vezes a caridade é o silêncio. Muitas vezes a caridade é saber silenciar. Ah, estão batendo em você? Não, silencie. Estão batendo em você? Vigie. Por que vigiar? Para você prestar atenção nas influências. Quem são as influências que estão agindo sobre você e sobre o outro? Que às vezes o outro está batendo em você e não é nem ele. É uma influência que está querendo criar o caos, né? Persevere. Não desista do bem, não desista do amor, não desista de seguir Jesus. Busque Jesus. Ele chamou. Ele estendeu a mão. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Não é? E não desfaleça. Não desfalecer. Ou seja, está tão difícil, está tão sobrecarregado, está tão angustiado que dá vontade da pessoa. Eu vou desistir. Tem dia que a gente está assim. Tem dia que a gente amanhece e fala, não, vou-me embora, eu não vou
Às vezes, né, amiga, a gente dá vontade de dizer, vou dar uma carreira aqui, mas aí entra aquela história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, numa certa ocasião, quando o ofício, a tarefa de seguir Jesus começou a ser pesada para muitos, porque seguir o Cristo não é fácil, renunciar às coisas do mundo não é fácil. Então, muitos começaram a deserdar o apostolado, começaram a sair de perto, começaram a se afastar. Jesus reúne os apóstolos e diz: também vocês querem ir? Ou seja, Jesus, quando via que muitas pessoas estavam indo embora, estavam preferindo as portas largas, Jesus reúne o colégio apostólico e diz: quem mais quer ir? Quem mais quer me abandonar? Aí Pedro vira para ele e diz: ô Jesus, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, o cristão que consegue enxergar no Cristo esse roteiro, essa força, essa presença, esse amor que transcende a tudo momentâneo, para onde mais a gente vai? Quem é o roteiro seguro que vai nos oferecer o abrigo, senão o Cristo Consolador? Qual? Para onde iremos nós? Pergunta o apóstolo Pedro. Para onde a gente vai? Se eu desistir do Cristo, eu vou para onde, pelo amor de Deus? Eu vou voltar a ser o homem velho que eu já fui, que eu ainda sou. Né? Então, esse é o convite. Vinde a mim, todos vós, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não nos pede grandes sacrifícios para aqueles que já compreendem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pede que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente caminhe, que a gente seja caridoso. Essa é a tarefa. Né? É fácil? Não. Por quê? Porque nós ainda somos almas recalcitrantes. De novo, o apóstolo Paulo: infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim ainda é o que faço. Ou seja, eu já conheço a luz, eu já sei para onde vou, mas eu ainda não consigo, porque é aquele homem velho que grita dentro da gente. Né? Então, graças a Deus, a gente já sabe para que lado bota. Né? A gente já sabe o sentido do propósito da vida. Né? Por esses ensinos diretos, Jesus nos faz ver a importância do seu evangelho como rota segura da conquista da felicidade verdadeira. Esclarece Emmanuel. Apresentarmos-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, é aquilo que a gente conversava aqui, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. A gente vai para outro patamar, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. A partir do momento que a gente aceita isso, diz: ó, aqui minha referência é o Cristo. Eu botei o sarrafo aqui daquele salto em altura, eu joguei lá para cima. É o Cristo a minha referência. Eu não estou preocupado com os homens. Porque os homens são o quê? Os homens são imperfeitos. As mulheres também, não fico feliz, não. Os homens são imperfeitos. Então, todas as vezes que eu espero da humanidade aquela virtude que eu ainda não tenho, eu me decepciono. Mas se eu coloco isso na região que o Cristo habita, é a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu sirvo. Então, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, eu me regenerar. Avançamos para a região espiritual diferente. Que região espiritual diferente? A região que Ele habita. A esfera que Ele habita, que Ele pensa, que Ele trabalha, que Ele age. Essa é a região que eu vou estar, que eu quero estar. Aí sim, todo jugo é suave e todo fardo é leve. Porque eu passo a enxergar com estes olhos, né?
O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras do bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na revelação espírita. Ou seja, é o roteiro, é o guia, é a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai, no alto do Sinai, do Monte Sinai. Então é o roteiro, é o guia que nós temos para nos conduzir nessa jornada, né? Todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. É aquilo que a gente acabou de ler. Né? Mais um pouco, por não buscá-lo pela via do amor, ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Oprimidos porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tanta luta, tudo passa deixando cicatrizes a nos induzirem à reflexão, para a tomada de uma nova posição com ele nas trilhas do progresso. Então, vejam que texto de Humberto de Campos, não, de Honório Onofre de Abreu, nesse livro chamado Luz Imperecível, é que depois de tanta luta, tudo passa, deixando cicatrizes a nos induzirem à reflexão, para a tomada de uma nova posição com ele nas trilhas do progresso. Ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Oprimidos porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. E aí eu me recordo de uma expressão do Espírito de Verdade num diálogo com o codificador, o senhor professor Rivail, o nosso Allan Kardec, quando ele se apresenta a Kardec, Kardec disse: ô querido Espírito de Verdade, meu bom guia, você me disse que me ajudaria. Essa ajuda que você disse que me daria também serve para as coisas da terra? Eu não sei se vocês se recordam desse diálogo. Aí ele disse: as coisas na terra são de levar-se em consideração. Então é isso aqui. Que coisas na terra? Oprimidos porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Então o nosso Espírito de Verdade disse: as coisas da terra são de considerar-se. Não é para deixar passar em vão. E estar aqui é difícil, é o peso da densidade fluídica de um planeta de expiações e provas. Então as coisas da Terra aniquilam, as coisas da Terra oprimem, as coisas da Terra fazem sofrer. Não te ajudar seria não te amar. Então esse é o chamado. Não te ajudar seria não te amar. E será que o bom pastor ama as suas ovelhas? É claro que ele ama as suas ovelhas. Ele não deixa que nenhuma fique desgarrada. Então ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu não desisti de vocês. Eu permaneço onde sempre estive, eu estou aqui. Se vocês não vieram, não foi porque eu saí, foi porque vocês não decidiram vir. Ele permanece a postos, onde sempre esteve. Quem deserdou jamais foi ele. Nós é que mudamos o caminho. E se nós mudamos o caminho, nós não vamos encontrá-lo. Não é isso, meus irmãos? Emmanuel nos esclarece. Dirigia-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre. Tomai sobre vós o meu jugo.
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo? Onde estão esses aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo? Para esses foram pronunciadas as palavras: vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então, quando Jesus faz o apelo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele pergunta, esse seu apelo amoroso vibra permanentemente no mundo. Onde estão aqueles que querem segui-los? Somos nós, cada um dos aflitos e sobrecarregados, né? Onde estamos os que pretendemos trocar o cativeiro das nossas próprias paixões pelo o suave jugo de Jesus de Nazaré, né? Para nós foram pronunciadas essas palavras: vinde a mim. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui na manhã de hoje, para não entrar no assunto seguinte, que é o Consolador Prometido, que é o outro aspecto desse capítulo, o Cristo Consolador. Esta outra passagem do Evangelho de João, quando ele fala que vai enviar o Consolador, este a gente deixa para estudar na próxima semana. Vamos ficar hoje aqui, nesta passagem do Evangelho, quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então, meus irmãos, nesta semana que se aproxima o anúncio da chegada de Jesus mais uma vez, que a gente esteja preparado para esse convite radioso do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, em mais um ciclo que se renova, mais um chamamento: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Que finalmente a gente consiga entoar o canto com os pastores dos campos, quando viram um coral de anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Né? Então, vocês imaginem a emoção da chegada do Mestre Jesus, nascendo numa manjedoura, e os pastores no campo virem dos céus os anjos anunciando. É a anunciação. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre todos nós, porque ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. É esse roteiro que nós temos para enfrentar as dificuldades, os dissabores, as aflições e as sobrecargas da terra. E ele permanece de mãos postas, nos aguardando para seguir com ele essa estrada, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ampare e que, finalmente, a gente possa pegar na sua mão e não mais soltar, fazendo aquele cumprimento tão nobre que tanto nos fala a emoção, que eram dos cristãos primitivos, que, parafraseando o cumprimento dos gladiadores aos imperadores romanos, quando eles diziam Ave César, para saudá-lo nas arenas romanas, os cristãos que iam desencarnar, iam tombar nas arenas romanas pelos desafios de serem jogados às fogueiras e às feras, eles diziam Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Então é assim que a gente se dirige ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Cristo Consolador, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, porque hoje a gente tem essa certeza. Enquanto espíritas, viveremos para sempre. Te glorificam
e saúdam, e que finalmente a gente possa ir até ele. Que Jesus nos abençoe e que possamos ficar na sua paz, no seu amor e na sua presença.